Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar conversando sobre a origem dos seres humanos. Naquela primeira parte, nós falamos sobre o criacionismo e também sobre o evolucionismo, o que defende cada uma dessas teorias, e agora a gente vai continuar falando sobre essa temática. A evolução do ser humano. Baseando-se no evolucionismo, os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamado primatas, que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos. Em 1974, os arqueólogos encontraram o esqueleto de 3,2 milhões de anos. O esqueleto foi chamado de Lucy. Lucy, esse esqueleto, ele foi encontrado na África, né, como diz aqui o texto, e esse esqueleto possibilitou os cientistas, os pesquisadores, né, aprimorarem aquela teoria do evolucionismo, né? Ou seja, esse esqueleto possibilitou uma explicação, né, mais pormenorizada desse processo de evolução dos seres humanos. Tá? Como eu falei naquela primeira parte, as pesquisas elas estão em constante avanço, em constante trabalho, né? O conhecimento científico ele não é algo que é estável, né? Ele está em constante mutação, às vezes ele é aprimorado, aquela teoria é aprimorada, às vezes ela cai por terra, porque ela não consegue se sustentar a partir de pesquisas que vão sendo desenvolvidas. E por se tratar também de uma época muito distante do tempo presente, né? A gente está falando da pré-história, de milhares de anos atrás, de milhões de anos atrás, né? Então existem muitas coisas que não podem ser afirmadas é, com muita firmeza, com muita garantia, né? Devido a essa questão da distância do tempo, né? Do passado até os dias de hoje. Tá? A gente está falando de uma história, né, cuja o tempo, o passado, se remete a um período muito distante do tempo presente. A gente não está falando de um passado mais próximo do tempo presente. Então, assim, de maneira geral, as pesquisas que existem, né, os achados arqueológicos, tá, os fósseis encontrados, os esqueletos encontrados, eles afirmam que a África foi o continente que abrigou o início de tudo. Foi lá na África, né, que surgiram os primeiros humanos e dali daquele território os humanos alcançaram os outros continentes, né? Alcançaram a Europa, a Ásia, a Oceania e depois a América. Vocês podem observar aí no slide que a América ela é uma parte da Terra que está separada da outra, né? Então, existem algumas possíveis explicações de como esses seres humanos surgiram na África, ocuparam aquela primeira parte da Terra ali, né, de um lado, como que eles conseguiram chegar até a América. Tem algumas explicações para isso, então os possíveis caminhos do ser humano para a América. A gente pode visualizar nessas setas essa parte, né, de cima que mostra uma teoria que diz que esses humanos eles saíram, né, da África, como nós vimos, passaram pela Europa, aí da Ásia eles pela parte de cima, né, atravessaram para a América através do Alasca, né, e depois desceram a América Central, a América do Sul. Tá? Então essa teoria diz que eles atravessaram o Estreito de Bering devido a um período glacial, um período de congelamento dos mares nessa parte de cima, então o que possibilitou essa transferência dessas pessoas para o outro continente. Só que também tem outras linhas explicativas que dizem que, ao contrário do que essa primeira afirma, esses humanos eles fizeram essa transferência, né, a partir da Oceania, né, da Oceania para a América do Sul, tá? Usando botes e embarcações, né, bem rudimentares, né, e foram também beneficiados por conta da existência de ilhas, eles conseguiram
atravessar, né? Então, na verdade, esses são apenas algumas suposições a partir, né, de análises que são feitas, mas não se tem ainda uma conclusão, né, algo definitivo sobre o assunto. Tá? Então, essa linha evolutiva, né, por qual a, esses pesquisadores, né, o Darwin e o Wallace, que nós vimos lá na teoria do evolucionismo, eles defendiam, eles garantiam que, à medida em que o tempo foi passando, esses humanos eles foram se desenvolvendo, né? Então a gente pode ver nesse slide aqui, né? Esse slide mostra pra gente aqui algumas categorias, né? Algumas espécies. Então a gente pode verificar o seguinte, né? Tem a primeira categoria, que são os australopitecos. Depois a gente tem o início da categoria Homo, né? O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis, o Homo sapiens sapiens. Tá? Então, cada um dessas espécies possui uma característica diferente em relação à outra. E à medida que o tempo vai passando, naturalmente, ele não só vai se desenvolvendo, né, na sua característica física, mas ele também vai aprimorando o seu conhecimento, né, a sua capacidade inteligível. Então, sobre os australopitecos, são os hominídeos mais antigos. Eles viviam no sul da África. Eles andavam eretos sobre os dois pés, tinham a habilidade com as mãos. Veja que o crânio do Australopithecus ele era bem grande em relação às espécies de Homo que vão surgindo após essa primeira categoria. Tá? Então, o Homo habilis. Tá? O Homo habilis ele fabricava ferramentas simples e de pedra também, alimentavam-se de vegetais e carne e também criou uma forma de linguagem. Veja bem, a partir desse momento aqui o Homo habilis ele vai se utilizar da natureza naturalmente para se alimentar, né, de vegetais e carne, tá? E também ele desenvolveu um novo código de comunicação que é a linguagem, a fala, né? A gente não pode imaginar que quando o ser humano surgiu, ele já surgiu conversando, falando, dialogando e se entendendo com o outro a partir da linguagem. A linguagem ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Tá? Inicialmente, certamente, eles se comunicavam a partir de mímicas, de gestos, enfim. Tá? E o Homo erectus? O Homo erectus, na sequência, ele fabricava ferramentas bem melhores já em relação à sua categoria anterior, tá? Machados, lanças. Tá? Ele era um bom caçador, cobria o corpo com peles de animais, vivia em pequenos grupos, dominou um fogo. Esses primeiros humanos, eles viviam sempre em pequenos grupos até o momento em que eles desenvolveram a criação e a agricultura. Não era possível você, né, ter uma sociedade composta de muitas pessoas, uma vez que você não tinha uma garantia alimentar, né? Eles viviam perambulando de um lugar para outro em busca de alimentos, tá? Então os grupos eram pequenos. E esse domínio do fogo, para esse homem pré-histórico, no caso aqui a gente está falando aqui do Homo erectus, ele vai ser fundamental porque ele não só vai garantir o cozimento dos alimentos. O domínio do fogo ele vai ser super importante também porque ele vai servir de arma para esse homem pré-histórico. Esse homem pré-histórico ele pode utilizar ali o fogo para se aquecer, para encurralar, para se defender dos animais, tá? Para encurralar animais e também se defender dos animais, tá? O Homo sapiens neanderthalensis, nessa sequência evolutiva, essa categoria aí, essa espécie, ele já era um bom caçador, aprimorou suas técnicas, certo? Acredita-se que enterrava os mortos, fazia oferendas de comidas e objetos, aí já vem aquela característica religiosa, né, ritualística, né, cerimonial, né? O ser humano, na sua incapacidade de explicar as coisas, de entender o mundo, né, como as coisas funcionam, desde a antiguidade, ele procurou, em determinado momento,
né, recorrer a forças sobrenaturais, né, aos deuses, né, a essas forças superiores para poder explicar coisas que ele realmente não sabia, tá? E essa espécie de Homo sapiens, o Neanderthalensis, vai conviver com a sua espécie, com a outra espécie mais avançada, que é o Homo sapiens sapiens. Tá? O Homo sapiens sapiens é o ser humano moderno, é o ser humano de hoje, corresponde ao ser humano de hoje. Tá? Ele surgiu por volta de 150 mil anos atrás. Tá? E assim, em relação aos demais, ele também vai continuar esse processo evolutivo, ele vai construir novas ferramentas, bem variadas e mais aprimoradas, mais sofisticadas, tá certo? Ele se espalhou por todos os continentes, desenvolveu a pintura, a criação de animais e a agricultura. É a partir desse momento, gente, a partir do momento em que esse humano pré-histórico, o Homo sapiens sapiens, desenvolve a a criação, o pastoreio, né, a prática de criar animais e também de plantar, né, isso vai dar garantia alimentar para ele, isso vai fazer ele se estabelecer por mais tempo no mesmo lugar. Tá? Então, a partir do momento que ele desenvolve tudo isso, ele vai se estabelecer por mais tempo no mesmo lugar, porque ele já vai ter uma garantia alimentar, coisa que ele não tinha antes. Antes ele não tinha isso. Então ele precisava mudar de um lugar para outro com muita frequência em busca de alimentos, frutos, raízes, tá? Caçava, pescava. Então ele tinha que estar em um ambiente rico, um ambiente que pudesse oferecer para ele essas condições de vida. Tá? Então quando ele começa a criar animais e a plantar, ele aprende a plantar, a prática da agricultura, ele vai se estabelecer por mais tempo no mesmo lugar. Tá? A gente finaliza aqui essa segunda parte. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo na sequência. Tá bom?